Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais uma live. Agora eu estou completando um marco. É minha live número 160, né? Centésima, sexagésima live, né? Nessa ideia de servir. E eu vou falar agora com um talento, uma colega, né, da magistratura, eu conheci já como colega, né? E que ela já era professora no estado natal dela, era do Rio Grande do Norte, mas quando veio cá para a Bahia, aprovada no concurso de juíza do trabalho, ela tornou-se minha colega e depois eu tive a honra de ser seu orientador de mestrado. E tenho cada vez mais ficado encantado com a sua inteligência, a sua militância. Eu fico brincando dizendo que ela é muito mais braba do que eu sou muito manso, né? E que é realmente uma professora que tem encantado os alunos nos cursos de pós-graduação que coordeno e que eu tenho tido a satisfação de incorporá-la, né? E eu estou esperando ela aparecer aqui. Não sei se ela já apareceu ou não. Deixa eu ver aqui. Ela já está aqui. Já vou puxá-la e nós vamos conversar sobre direito à desconexão, né, na relação de emprego. Ela está entrando aí. Estou aguardando, está conectando. Olha, salve, salve! Boa noite! Está aí com esse fundo bonito aí de livros. Olha que coisa bonita. Você está aqui atrás, viu? Eu estou aí atrás também, ó. Maravilha. Esse aí é bom, preciso ser prestigiado. E aqui do lado também, acabei de ver que você também tem livro meu aí do atrás, aí do lado, que bom. Fico feliz, né? E aí, para mim, é um prazer, uma honra, um privilégio ser seu colega, ter sido seu orientador de mestrado. Da vida. E aí a gente, aquela coisa, quando a gente vira orientador de verdade, a gente acaba ficando, meio como ministro, acho que é um cargo que não se perde. O orientador é sempre orientador, mesmo quando termina o trabalho de orientação. E eu posso atestar publicamente a minha satisfação e orgulho de tê-lo acompanhado nos estudos de mestrado. Vi a sua dedicação quanto estudante de pós-graduação, vejo a sua atuação, né, no mestrado, no doutorado, né, e agora já no pós-doutorado, e agora eu posso atestar publicamente, na condição aí sim de ser o coordenador em cursos de pós-graduação, a satisfação que vejo dos meus alunos, né, com as suas aulas. Eu estava falando aqui, não sei se você chegou a ouvir, na abertura aqui, eu estava dizendo aqui, olha, daqui a pouco ela vai entrar, mas eu tenho um orgulho muito grande de conviver com ela, e eu digo assim, olha, ela é muito mais braba do que eu, né? Eu sou muito mansinho, não sei o que, ela é muito mais skinhead, assim, né? Mas é justamente nessa dialética do debate e que a gente vai pensando e aprendendo e revisitando estudos. Eu sempre tive o orgulho de dizer que só não muda de ideia quem não tem ideia para mudar. E hoje a gente vai falar um tema que nos é muito caro, né? Para mim é especial. Eu estava falando, eu estou completando a 160ª live e eu preciso exercitar um direito à desconexão, porque eu estou absolutamente ligado desde que entrei. E aí, esse é um tema que me é caro. Quando o professor Salomão Rezedal, Salominho, foi meu orientando no mestrado, eu me lembro que ele mesmo, sendo da área de direito civil, ele já escreveu sobre isso. E aí eu disse assim, olha, mas vai ser muito interessante falar com isso com alguém do lugar de fala do direito do trabalho. E aí, nesse ponto, estamos tendo aqui a honra de estar sendo acompanhado, estou vendo aqui, o nosso acadêmico, né, membro da Academia Brasileira de Trabalho, colega, magistrado também, Sandro Namias, que também é presidente da Matra, lá 11, que escreveu sobre o direito de desconexão também. Então, acho que a gente vai ter aqui referências importantíssimas para o debate, né? Então, minha querida Silvia, eu aprendi também que na netiqueta das lives, aqui, ó, também está a professora Rosângela Lacerda, nossa Rosinha, amiga também prestigiando, né? E isso aqui, para mim, é muito legal bater esse papo com você, né? Porque eu estava falando da netiqueta, o anfitrião, quando recebe na live, ele tem que começar a falar, para o pessoal perceber que ele já está ao vivo. Mas já estamos com um coro bastante qualificado e substancial, então agora sim a gente vai começar. E aí eu digo, boa noite, Silvia.
Que bom recebê-la aqui no meu Instagram. Boa noite, Rodolfo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Para mim é um prazer enorme falar com você e falar com o seu canal, né? Porque você não tem um Instagram, você tem um verdadeiro canal de grandes informações aí. A semana passada eu liguei para Rodolfo só para contar um pouco da história dessa live, né? Eu liguei para Rodolfo porque eu tenho visto que ele está falando de vários temas, né? Vai assim, mas estou voltando a falar de culinária também, né? Um dia, se você quiser fazer uma live de culinária, também estou dentro. É Estou uma ideia totalmente muito pronta para interessante, isso. mas no meu caso, eu sou bom para ser cobaia, porque eu prefiro mais comer do que cozinhar, mas tudo bem. Pronto, mandarei para sua casa. Mas, enfim, e aí eu disse, Rodolfo, por que você não faz uma live sobre direito à desconexão? Porque é um assunto muito pouco falado agora, aqui no Brasil, né? E na Europa já se fala disso há algum tempo, mas aqui no Brasil é um direito, por não estar previsto no nosso ordenamento jurídico aqui, pátrio, ele é muito pouco falado. Assim, porque a gente tem uma resistência muito grande de retirar direitos a partir da Constituição Federal. E é basicamente isso que eu quero debater com você e com todos que estão nos assistindo. Mandem as perguntas todas, mandem os comentários todos, que a gente está aqui para aprender cada vez mais, né? Isso Mas mesmo. E eu para peguei dizer, para... pessoal, ó, gente, só para dizer, porque eu aprendi também nessa etiqueta, que é interessante no começo, eu já dizer aquilo que o pessoal acaba perguntando. Ó, gente, a live vai ficar salva, vou fazer aqui, baixar. Agora não fica mais 24 horas, ela já vai direto no feed. Então Já eu está vou botar lá no fixado. feed, né? Vou baixar o canal no YouTube. Vai estar tudo lá à disposição de vocês. Não desativa o comentário. Se o sinal tá bom, não tem por que desativar comentário, porque é uma forma de cada um participar. Então, Claro. fique à vontade para perguntar. Eu vou fazendo uma triagem aqui e a gente vai seguir nesse modelo aqui de bater um papo. O pessoal já está falando aqui sobre o tema da monografia, né? Eu já vi treta aí falando. Poliana aqui, um grande beijo para ela também. Estou vendo aqui um Pode monte de... passar, ela foi minha aluna. Foi minha aluna. Ela é muito boa, foi minha monitora lá na pós da Baiana, gente muito boa. E tem muita gente participando aqui. Estou vendo a doutora Kátia Sampaio, estou verificando aqui a doutora Jucimara. Tem uma turma muito boa participando aqui com a gente. Então, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. E vamos bater o nosso papo aqui. E aí a pergunta básica, para começar, é: o que significa direito à desconexão? Bem, a gente vai, como você bem pontuou aí, né? A gente vai começar do começo. A gente nunca esteve tão conectado, né? Sobre isso que a gente falava, né? Na nossa ligação telefônica semana passada. Nós nunca estivemos tão conectados. Isso não é uma realidade do Brasil, é uma realidade imposta pela pandemia, nossa realidade pandêmica, eu diria. Então, diante dessa necessidade de conexão, essa conexão não involuntária, não essa conexão involuntária, na verdade, a gente tem também que começar a refletir sobre a nossa necessidade de ser muito simbólico para você agora, como você disse, né? Porque você nunca esteve tão conectado como está agora. Eu não me lembro de uma outra fase em que você tenha estado tão conectado. Eu estou lhe vendo em tudo, em todos os lugares. Eu acho que isso é uma verdadeira live para você, meu querido amigo. Tá vendo? Estou aqui. Estou fazendo uma sessão de terapia também ao mesmo tempo. Exatamente. Vamos compre fazer um e pague um e compre duas. Ou seja, é uma live e uma sessão de terapia também. Vamos lá. E dentro dessa ideia de um direito à desconexão... Essa previsão não tem no ordenamento jurídico brasileiro. Nós não temos aqui uma norma tratando sobre direito à desconexão. Não, eu não conheço também uma norma coletiva aqui no Brasil tratando sobre direito à desconexão. Mas uma coisa interessante perceber é que esse termo direito à desconexão, mesmo lá na Europa, que o assunto já vem sendo tratado há algum tempo, mesmo lá, não existe uma definição na lei sobre o que seria considerado direito à desconexão. É direito de receber hora extra, é direito de ficar parado, é direito a ter um intervalo, é direito a ter um final de semana, é direito a gozar de férias, de usufruir de férias, de ter lazer. Não existe uma definição na lei acerca do que vem a ser um direito à desconexão. Mas uma coisa interessante perceber, quando a gente fala de desconexão, a gente fala, obviamente, de estar desconectado. E a conexão hoje, para a gente, é muito ligada a estar na internet, não é verdade? Em todas as redes sociais, em WhatsApp, em Instagram. E isso é uma realidade que já era nossa realidade, muito antes da pandemia. Já era uma realidade nossa. Nós assistimos às aulas pelas redes sociais,
nós até desenvolvíamos vários relacionamentos interpessoais pelas redes sociais, é, fazem, alguns até já faziam audiência também de forma telepresencial. Você, inclusive, foi um grande pioneiro aqui no TRT da Quinta Região, né, junto com o Andréa Prezes. Então, eu acho que essa nossa realidade agora, essa realidade imposta para a gente, era uma realidade que já vinha sendo desenvolvida. O que foi que aconteceu? Aconteceu da gente ficar cada vez mais conectado, porque essa realidade é uma realidade imposta. Então, por isso, eu acho que vale muito, muito essa nossa reflexão de hoje. A gente poderia dizer que, ó, se eu ficar olhando aqui para a direita ou à esquerda, é porque eu fiz um roteiro, eu não quero me perder no roteiro aqui, tá bom? Porque Não tem eu acho problema, que não. A gente tem aí até as 19 horas, um pouco antes, para falar. Então, vamos gravando. Se a gente pudesse buscar a origem nesse termo, seria num debate travado desde 2014 na França, né? Que esse termo, direito à desconexão, surgiu lá. Mas muito antes da lei francesa que trata sobre direito à desconexão, existe também um acordo, existiu, né? Na verdade, um acordo coletivo na Alemanha tratando, um acordo coletivo da Volkswagen na Alemanha tratando sobre direito à desconexão. Como ocorre normalmente no direito alemão, que no mais das vezes, ele não é tratado em normas a partir do Estado, e são normas advindas da própria autonomia privada coletiva. Então, esse acordo grande, em 2011, tratou sobre direito à desconexão. Se a gente for aguçar também o que vinha sendo já tratado na Europa, a gente pode observar que em 2014 já se falava lá na França sobre direito à desconexão. O Sindicato dos Engenheiros, que era o Sintec, já tratava também em norma coletiva sobre direito à desconexão. E qual foi a grande novidade no direito francês? A novidade veio numa lei de 2017 tratando sobre a necessidade dos empregados se desconectarem. Ou seja, a necessidade deles se desconectarem aos finais de semana, se desconectarem ao final da jornada, se desconectarem nos intervalos intra-jornada, enfim. Então, existe um tratamento em norma advinda do Estado francês, dizendo que o empregado ele pode se desconectar, ele pode deixar de receber, ele pode não receber e-mails do empregador, ele pode também recusar e-mails do empregador, ele pode não responder os e-mails do empregador, assim como ele está habilitado a não responder as mensagens de WhatsApp, e isso não pode ser considerado uma desobediência, ou qualquer coisa que possa desconfigurar uma despedida por justo motivo. Então, isso é interessante porque, como eu estava falando agora há pouco, aqui no Brasil nós não temos ainda uma norma tratando sobre isso. Nós não temos uma lei específica tratando sobre direito de desconexão. Aí a pergunta que não quer calar nunca. Apesar de nós não termos uma norma tratando sobre direito à desconexão, é possível a gente retirar esse direito à desconexão a partir da própria Constituição Federal? Bem, aqui no Brasil, como eu estava dizendo agora há pouco, nós não temos o hábito, digamos assim, de retirar direitos trabalhistas a partir do próprio texto constitucional, se eles não estiverem expressamente previstos na Constituição Federal. E como eu disse agora há pouco também, nós não temos aqui no Brasil uma previsão sobre o direito à desconexão. Lá no caput do artigo 7º, nós não temos, no rol dos direitos e garantias nos direitos fundamentais dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, nós não temos um só inciso tratando sobre direito à desconexão. Assim como nós não temos também uma previsão em norma infraconstitucional tratando sobre direito à desconexão. Então, nós temos um claro na legislação brasileira tratando sobre esse maravilhoso direito. Mas isso não é próprio somente do Brasil. Nós temos, assim, alguns países na Europa que também não avançaram nesse sentido, em termos de legislação. Por exemplo, Portugal, um país que a gente gosta muito de copiar, né, que a gente diz realmente que a gente se espelha na confecção de muitas regras trabalhistas. A gente normalmente tem o hábito de dizer que se espelha em normas de Portugal, em normas da Espanha, em normas da França, em normas da Itália, países do Ocidente que a gente gosta normalmente de copiar, né? Então, lá em Portugal, por exemplo, não existe uma regra específica tratando sobre direito à desconexão, ainda. Na Espanha também não existe uma regra específica tratando sobre direito à desconexão, ainda. Mas esse discurso, esse debate vem sendo
vem avançando largamente nesses dois países. Assim como vem avançando na Itália, outro país que a gente também gosta de copiar, né? Quando a gente trata de normas trabalhistas. Então, eu penso que a gente é possível, sim, nós retirarmos esse direito à desconexão na nossa própria Constituição Federal. Lá no artigo 6º da Constituição Federal, a gente pode observar que no próprio rol do artigo 6º da Constituição Federal está o direito ao lazer. Não é verdade? Ou o direito à maternidade. Eu penso que essa compatibilização do direito à maternidade com o próprio contrato de trabalho, ele traz também a reboque uma reflexão sobre o direito à desconexão. Eu, por exemplo, já julguei um caso, só para exemplificar, viu, Rodolfo? Quando, sabe que o exercício da magistratura nos possibilita assim, uma gama muito grande de criatividade, né? Para as nossas aulas, para as nossas falas aí em encontros do direito. Isso por quê? Porque a gente vê o direito sendo aplicado no dia a dia. Eu julguei um caso, e esse caso eu vou falar para vocês porque ele não correu em segredo de justiça, no qual o empregado era empregado de uma grande empresa e ele trabalhava fiscalizando poços. E logo no contrato, no começo do contrato de trabalho, no ato de admissão, ele disse para o empregador, para a pessoa que estava admitindo em nome do empregador, né? Disse, olha, eu só posso trabalhar à noite, porque eu sou separado, a minha ex-mulher, ela tem problemas mentais, na verdade não eram problemas mentais, eram problemas com drogas, que aí tem um acarretado de problemas mentais, mas isso aí não vem ao caso. E aí, ele tinha um filho e ele não tinha com quem deixar o filho. Ele disse expressamente que tinha que passar o dia com o filho, porque tem que deixar o filho no colégio e ficar em função do filho uma parte do dia, e exercer a paternidade, né? E ele teve uma briga com o coordenador dele, com o supervisor, na verdade, e o supervisor resolveu transferi-lo do horário noturno para o horário diurno, para o turno diurno. E ele disse para o supervisor, eu não posso trabalhar no turno diurno. Eu disse isso no momento em que foi admitido aqui na empresa. E ele disse, ok, então se você não quiser trabalhar, você pode ir embora. Só que ele não queria pedir demissão. Ele não queria pedir a cessação do contrato de trabalho. Ele continuou lá até o dia em que ele teve o contrato de trabalho cessado por justo motivo, porque estava faltando demais. E aí ele veio, depois ingressou na justiça, e ele pedia exatamente uma indenização por danos morais. Ele tinha nominado, o advogado, na verdade, tinha nominado dessa forma, indenização por danos morais, porque ele queria, a época do contrato de trabalho, ele queria essa compatibilidade do exercício da paternidade com o contrato de trabalho. Ele queria exercer os dois, ele queria o contrato de trabalho e ele queria exercitar sua paternidade. E isso tinha sido revelado desde o começo do contrato de trabalho. E aí, quando eu fui perguntar ao preposto, que era a pessoa que tinha admitido esse empregado, perguntei ao preposto, isso foi verdade? Foi isso que ele disse mesmo no ato de admissão? O preposto disse, foi. Mas eu tenho o direito de indicar o reclamante para ele ser despedido. E o próprio advogado, depois, ele disse na instrução, assim, veio defendendo a tese nesse sentido, que havia um direito potestativo de despedir. Mas esse direito potestativo de despedir, eu deixaria para um outro momento, para um outro debate, mas o que importava naquele momento era a compatibilização do exercício do direito à paternidade, que não tem previsão na Constituição Federal, com o contrato de trabalho. Ele era um empregado. A partir do momento que ele veste a camisa da empresa, ou ele veste a farda da empresa, ele carrega consigo todos os direitos de cidadania, que são os direitos laborais inespecíficos, como a gente chama, né? Os direitos de cidadania para ele também. Então, ele não deixa de ser cidadão por vestir a farda da empresa. Isso é uma coisa que é interessante a gente perceber, porque naquele momento ele só queria exercer a paternidade dele. Aí vocês poderiam estar se perguntando, Silvia, que loucura, mas o exercício da paternidade ele não tem previsão no texto constitucional. O que tem previsão no texto constitucional, no artigo 6º da Constituição Federal, é exercício da maternidade. Vejam bem, eu penso que a Constituição ela disse muito menos do que ela poderia ter dito nesse tocante. Eu acho que a Constituição foi um pouquinho sexista em relação ao exercício da paternidade. Porque ela poderia ter tratado sobre o exercício da paternidade. Os pais hoje são cada vez mais participativos. Mas isso é somente para a gente simplificar a importância desse tema. A importância do empregado ter a possibilidade de se desconectar da relação de emprego e exercer o que ele quiser fazer
É no verdade. horário de lazer dele, no horário de desconexão. Ou seja, ele pode não atender as mensagens de WhatsApp, ele pode não responder aos e-mails, ele pode não se comunicar com o empregador. E esse é um debate, não é um debate novo propriamente para a gente, Rodolfo, para a gente que exerce a magistratura. Eu atuo há 13 anos e você, sei lá, desde a encarnação anterior, que você entrou na magistratura. Então, esse é um debate que já vinha sendo travado há muito tempo, com a possibilidade de sobreaviso. Tantas são as ações com as quais a gente se depara com os pedidos de sobreaviso, não é verdade? Empregado que passa o fim de semana com o telefone celular ligado, o empregado que fica à disposição do empregador. Então, eu sou bem mais velho, né? A gente começou isso com o BIP, o indivíduo tinha lá o pager, né? E aí discutia isso, olha só, estou à disposição porque tenho que ficar com o pager para, se tocar, eu entrar em contato com a empresa. A gente ficar discutindo isso, cara. Ô, Rodolfo, até virar a súmula. Amigo, eu sou um pouquinho mais nova que você. Não, eu sou bem mais. Bem, então, essa é uma reflexão que eu queria trazer primeiro para vocês, que no meu ponto de vista é possível, sim, a gente falar sobre o direito à desconexão a partir do próprio texto constitucional, quando a gente fala dos direitos sociais ao exercício da maternidade e ao direito ao lazer. Então, eu penso que, apesar de nós não termos um tratamento em norma expresso, né, na Constituição Federal ou em norma infraconstitucional, acho que é interessante a gente pensar sobre isso, a gente pensar que esse direito pode ser retirado como direito subjetivo a partir do próprio texto da Constituição Federal, como direito, como os portugueses gostam de falar, né? Justiciáveis ou sindicáveis a partir do próprio texto da Constituição. Outra coisa que é interessante, passamos, e todos nós fizemos uma campanha, na verdade, Rodolfo, falando sobre isso, esclarecendo diversos pontos da reforma trabalhista lá em 2017, uma campanha exitosa falando sobre alguns pontos nevrálgicos da reforma trabalhista, pontos estes que até hoje eles dão o que falar. Então, eu me lembro que na época a gente falava sobre a ideia de negociado sobre legislado e os perigos que isso pode acarretar no nosso dia a dia. Bem, passamos por uma reforma trabalhista severíssima, assim como passou a França em 2017, uma reforma trabalhista bastante interventiva lá, onde foi tratado o direito à desconexão. Aqui no Brasil, nós passamos por essa reforma em 2017 e nós não tivemos um tratamento sobre direito de personalidade na nossa reforma trabalhista, assim como nós não tratamos em nenhum momento sobre direito à desconexão. Sequer no substitutivo, sequer lá na proposta original, que foi em dezembro de 2016, se falou sobre direito à desconexão. Mas aí eu perguntaria, não era para modernizar a norma coletiva? Se era para modernizar, a gente deveria ter caminhado no sentido das normas ocidentais mais modernas, que são exatamente tratando sobre direito à desconexão. Que tratam exatamente sobre direito à desconexão. E nós não tratamos. Aí fica aí um convite para quem estiver nos assistindo e falar, e tiver essa ideia, tivesse contato com os sindicatos, falar sobre o que restou para os sindicatos, né? Falar sobre o direito à desconexão, colocar em normas coletivas. Em 2011, a norma coletiva, como eu disse agora há pouco, lá na Alemanha, a norma coletiva da Volkswagen começou a proibir o envio de mensagem de 15 de um dia até às 7 horas do dia seguinte. Então, isso foi tratado em norma coletiva. Fica aqui no Brasil um convite aos sindicatos para que eles tratem também sobre fica a dica. Desconexão. Fica a dica, exatamente. Fica a dica. Olha, o pessoal está participando bastante, eu estou fazendo a triagem aqui, jogando, né? Para depois você ver a busca dessa fundamentação do direito à desconexão, a fundamentação constitucional, suscitando aqui nossa amiga Rosângela a ideia de intimidade ou de vida privada, né? O nosso amigo Sandro Namias, a ideia também da busca da felicidade, né? Então, isso aí é uma coisa bem interessante mesmo para pensar nesse campo. E esse tema ganha realmente uma força maior depois da MP 927, né? Quando a gente pensa nessa possibilidade de colocar em home office de forma unilateral, e há espaço na MP 936 e na portaria correspondente até para redução de jornada de trabalho, que não é bem uma jornada,
do teletrabalhador, né, para a redução do seu salário, dizendo isso com uma redução das atividades, que é o que é complicado. Mas justamente a gente que está trabalhando em home office sabe que a gente está trabalhando muito mais, a gente não desliga, né? Quem tem insônia como eu, entra pela madrugada. Então, é algo ou acorda muito cedo, no meu caso, né? Então, estou lá às 4 já olhando no WhatsApp. Então, a gente precisa verificar o que está acontecendo. Então, isso que muda, às vezes, o nosso próprio relógio biológico ou agrava tendências já naturais do nosso corpo, é algo que precisa ser estudado também nessa perspectiva do direito à desconexão. Siga aí. Não só isso, né? Mas o próprio direito à saúde também, que é assegurado no artigo 7º, inciso 22 do texto constitucional. No texto constitucional, tratados urbanos e rurais, a saúde, a segurança das normas e das normas que tratam de medicina, higiene e segurança do trabalho, mas nós temos também a secção da jornada. Na verdade, no artigo 7º da Constituição Federal. Nunca é demais lembrar. E você tocou num ponto, do Rodolfo, que, no meu ponto que eu acho que é extremamente importante nesse nosso momento pandêmico, que é o teletrabalho. O teletrabalho já era uma realidade antes da reforma trabalhista, agora é a nossa realidade mesmo. Quem pode ficar em teletrabalho está em teletrabalho. Então, a gente tem hoje as empresas, muitas empresas, eu tenho visto alguns vídeos aí sendo veiculados na internet por meio dos nossos contatos de WhatsApp, algumas empresas dizendo, olha, eu estou começando a perceber que é mais barato manter o empregado em teletrabalho, ele está sendo muito mais produtivo, eu estou gastando muito menos, então eu vou começar a pensar se eu vou manter a minha estrutura como antes. Eu vou pensar se eu vou manter esse empregado do mesmo jeito, porque para mim está sendo muito mais econômico mantê-lo dessa forma. Ou seja, ele começa a repassar para o empregado o custo que seria dele, subvertendo toda a ordem da construção do próprio contrato de trabalho. Então, esse é um ponto para a gente começar a pensar. Outro ponto para a gente começar a pensar também é a ilusão, né, que se dá. Antes a gente tinha muito bem delineado, que isso bem lembrado aí por Rosângela, que está nos assistindo, uma divisão assim, entre vida privada, entre a vida que a gente não gostaria que ficasse, que não fosse publicizada. Hoje, com essa nova realidade, como a gente está falando agora, nós não temos mais essa divisão. Não estamos conseguindo mais fazer tanto essa diferença. E aqui, estamos todos em nossa casa, você já sabe, você comentou agora sobre isso daqui. Isso daqui é minha casa, assim como você está na sua casa também. Estamos todos conhecendo a intimidade uns dos outros. Verdade. Então, o empregado, ele também tem que ter ele tem que começar, ou melhor, a própria relação de emprego ela tem que ser repensada nesse particular, porque essa intimidade está sendo muito invadida no teletrabalho. Eu também, a gente começar... Alô? Alô? Estou te vendo. Travou aí a sua... Estou ouvindo a sua voz, sua imagem travou. Não sei se é o sinal aí. Você está me ouvindo? Voltou. Estou te vendo agora. Não estou te ouvindo. Estou te vendo, mas não estou te ouvindo. Então saia e volte. Saia e volte. Saia e volte. Não está me ouvindo? Saia e volte. Acho que vou te escrever, me dê aqui, ó. Boa. Saia, volte. Desconecta e conecta. Sai, aperte encerrar e volte. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Sai e volte.
Olá, pessoal. Ela agora entendi. O pessoal está me ouvindo, mas ela não está ouvindo. Aí eu disse, sai e volte agora. Ela já saiu e deve voltar a qualquer momento. Estou esperando ela voltar e eu já puxo lá de volta assim que aparecer aqui. Cadê ela? Ela já está aqui e eu estou puxando de volta. Olá. Vamos ver se ele está dizendo. Quem sabe faz ao vivo, gente. Não tem jeito. A gente está se divertindo. Pronto, estamos te ouvindo. Voltei! Voltei! Eu voltei agora para ficar. Porque aqui... eu escrevi na tela, sai e volte. Mas aí você não viu aí nada como uma caneta e papel, né? Não vi, não. Siga aí, minha querida. Bem, como eu estava dizendo agora há pouco, a gente tem uma grande preocupação, acho que no contrato de trabalho, nessa realidade que nos foi apresentada recentemente, pós-pandemia. Mas é uma reflexão que a gente já vinha há muito tempo, e você é um grande estudioso disso daí, que é a síndrome de esgotamento, né? A síndrome, eu chamo burnout, não sei como é que você chama, eu chamo burnout. É burnout, burnout. Não, é burnout, a origem é norte-americana. A pessoa quer dar como se fosse um galicismo, mas não, é um anglicismo, é burnout mesmo. Pois é, tanto é que a gente pode traduzir livremente como queima total, né? Exatamente, o empregado exatamente. está absolutamente queimado. Ele foi incinerado na relação de emprego, ou seja, ele chega no esgotamento tamanho que ele não consegue mais trabalhar. Não sei se você já julgou um processo como esse. Eu já julguei um processo de burnout. Já peguei um processo de burnout, era de um bancário. Também não ocorreu em segredo de justiça, por isso que eu estou aqui comentando. Então, é interessante a gente perceber que assim, a gente tem pesquisas falando sobre isso aqui no Brasil já. Tem uma pesquisa muito famosa, deixa eu alinhar aqui, que está meio desalinhado para a gente. Você não merece isso, né? Uma live desalinhada, na verdade? Não. Então, existe uma pesquisa da USP dizendo que 26% dos empregados eles sofrem de síndrome de burnout. Existe uma outra pesquisa de um instituto internacional, que é um instituto que estuda a mente, eu anotei até aqui o nome do instituto é ISMA, a sigla, né? ISMA, que ele diz, ele chega a uma conclusão muito parecida com o estudo da USP, dizendo que 30% dos empregados, essa pesquisa foi feita com 100 milhões de empregados, constatou-se que pelo menos 30% dos empregados eles sofrem essa síndrome de burnout. Essa pesquisa da USP, obviamente, é feita somente com os empregados aqui no Brasil. Então, isso é tão preocupante que eu acho que a gente tem que debater cada vez mais exatamente esse direito à desconexão. Porque o empregado ele precisa se desconectar do emprego, porque ele renovar as energias. Ele precisa recobrar as forças para, exatamente, em prol do próprio capital. Ele precisa recobrar as forças para retornar ao trabalho. Ou seja, a desconexão importa ao contrato de trabalho, importa à empresa, importa a tudo que diz respeito ao contrato de trabalho. Exatamente por conta disso, porque ele necessita recobrar as forças. Sem isso, ele entra numa pane. E isso não é sem motivo, Rodolfo. O que eu estou falando não é algo novo. Muito pelo contrário. Não é por outro motivo, aí repetindo o que eu disse agora há pouco, não é por outro motivo que a Constituição Federal assegura no artigo 7º, inciso 22, o direito aos empregados urbanos e rurais a observância da diminuição de riscos na atividade. Claro. E a diminuição de riscos é exatamente o cumprimento das normas de saúde, higiene e segurança do trabalho. Exato. E quando a gente fala sobre isso, a gente fala de jornada, de limitação da jornada, que também é assegurada pelo próprio artigo 7º, inciso 16, se me falha a memória, do texto constitucional. E por que eu estou falando sobre isso? Porque são normas antiquíssimas. A própria origem do direito do trabalho se confunde com essas normas mesmo que tratam de jornada de trabalho. Se a gente for buscar na história do direito do trabalho, a gente vai ver que lá em 1802, o ministro Robert Peel, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, já se preocupava com a limitação da jornada. Não é uma jornada como a gente observa nos dias de hoje, jornada de 8 horas, como é observado em alguns países, um módulo semanal de 44 horas. Não era dessa forma, óbvio. Mas nós fomos evoluindo para jornadas cada vez menores. E alguns países já debatem jornada de 36 horas, de 35 horas. Já é muito debatido isso. Em alguns países,
em alguns países europeus. Aqui, quando a gente fala sobre isso, é como se a gente estivesse falando sobre jabuticaba, entendeu? Que é uma fruta que a gente só tem aqui no Brasil. Mas não, isso é um debate também fora do Brasil, principalmente. E não é um debate novo. E uma das coisas que eu acho mais importante nessa questão do direito à desconexão é, na verdade, compreender o sentido e o alcance da tutela trabalhista, da duração do trabalho. Porque uma das coisas que eu sempre falo, às vezes o nosso sistema brasileiro ele tem equívocos conceituais terríveis. Nós acabamos pensando muito mais na questão da remuneração da sobrejornada do que muito mais na restrição da sobrejornada. A lógica era termos uma fiscalização suficiente para admitir a impossibilidade de horas extras, porque isso garantiria efetivamente a tutela da saúde do trabalhador, né? Acho que dentro do limite do horário, o empregador tem uma subordinação em grau absoluto e não sendo algo ilegal e imoral que engorde, ele pode exigir tudo. Mas dentro desse ponto, é preciso pensar em restrição efetiva, seja dentro do estabelecimento comercial para o trabalho ordinário, seja fora no campo do teletrabalho, quiçá até mesmo o trabalho do externo. Nós precisamos, nesse ponto, pensar em questões de saúde. Por quê? Porque uma coisa é o jovenzinho de 20 anos, 25 anos, a idade da professora Silvia, né? Assim tão novinha, aí você fica imaginando. Agora, outra coisa é o coroa como eu, que já não aguenta mais esse trabalho em excesso. É preciso verificar determinados limites. Claro que fiz a brincadeira com a minha idade, né, que tem idade de ser pai da doutora Silvia, mas, nesse ponto, é preciso efetivamente pensar em questões de saúde. E aí a gente tem que pensar porque na verdade, o sistema de tutela jurídica no Brasil, nesse ponto, é muito imperfeito. Por quê? Porque a gente discute, nesse campo do direito de desconexão, muito mais a ideia. E pode hora extra no teletrabalhador ou muito mais do que o exercício efetivo de um direito de desconexão. Mas vamos lá. Tá me ouvindo? Travou? A gente... Alô? Rodolfo? De novo. Oi. Estou ouvindo a sua voz, mas não, tá vendo assim, você tá com uma foto congelada assim, tá ótimo. Ah, ficou fecha, voltou. E acho que saiu sem som de novo. Agora o som sumiu. Cadê o som? Sumiu. Adorei o sair e volte, né, gente? Quem sabe faz ao vivo e a gente vai, ela deve voltar daqui a pouquinho. Vou puxar aqui. Cadê, doutora Silvia? Já apareceu aqui no meu canal, já vou puxar. Ela desconectou mesmo, isso mesmo. Aqui, está conectando aqui. Silvia, eu acho que você está querendo exercitar um direito à desconexão no meio da live. Eu acho que sim. Acho que sim. Isso que você estava falando, Rodolfo, agora há pouco, é algo extremamente importante assim, na nossa cultura aqui no Brasil. Eu falava também agora há pouco que a gente teria uma possibilidade de um livre exercício, de uma criatividade, digamos assim, do exercício da autonomia privada coletiva. Então, ficaria o convite aí para os sindicatos poderem negociar o direito à desconexão, assim como outros direitos também que a gente pode retirar a partir da própria Constituição Federal, né? Bem, mas a gente tem também uma resistência muito grande, porque aqui a gente tem a ideia muito do poluidor-pagador, né? Então, que é uma ideia muito americana, né? Muito norte-americana, eu diria, do poluidor-pagador. Então, muitos empregados, eles querem não se desconectar do contrato de trabalho para receber as horas extras. E assim como muitos empregados também querem trabalhar em uma atividade insalubre, em uma atividade periculosa, para terem direito exatamente aos respectivos adicionais. Ou até uma questão que nem tem mais, mas que acontecia muito quando eu comecei a trabalhar, o indivíduo está perto de se aposentar e quer ir trabalhar na plataforma para receber um pouquinho a mais em função. Era algo extremamente... Ou seja, e eu costumo dizer, eu estava gravando aula agora há pouco sobre a questão de direitos do trabalho, princípios do direito do trabalho, e dizendo, olha, o princípio da renunciabilidade protege o trabalhador dele mesmo, porque ele é o primeiro a abrir mão de determinados direitos
literalmente, vou usar a expressão forte, se prostituindo mesmo, ou seja, trocando a sua saúde por dinheiro, na noção de tentar ter um maior ganho para a sua sobrevivência. Mas perceba, a lógica do jeito de trabalho não é essa. Não é pagando bem que mal tem. Não, a ideia é que é para pagar bem, mas na verdade você tem que combater o mal. O sinal está bem ruim mesmo, tá? É isso mesmo. Travou de novo. Travou de novo. Olá. Voltou e voltou sem som. Primeira coisa, o pessoal falou de brincadeira, mas você está no... Que é uma das coisas que faz. E vai e volta, né? E aqui, Cidadão brincando aqui, a gente deve dizer também, essa é uma questão interessantíssima, não é verdade? Por quê? Porque mostra, inclusive, talvez o acertamento da decisão do CNJ de ontem em relação à questão da participação em audiência virtual. É só e somente só se as pessoas puderem entrar, porque a gente tem que ter esse ponto, olha ela aqui. Estamos entrando. Olá. Nem vou perguntar, vou deixar você falando, porque está praticamente nos 10 minutos finais. Então, siga aí. Bem, a gente tem aqui, como eu estava falando agora há pouco, a gente tem uma cultura, essa cultura que não deixa, que não faz com que a gente evolua na ideia de desconexão do contrato de trabalho. E a gente tem também outros problemas. Eu acho que a gente tem pressão do cliente para os empregados, para que os empregados voltem ao trabalho, nos intervalos. Muito comum quando a gente chega em lojas de eletrodomésticos, a gente vê os empregados saírem do intervalo para o atendimento, porque eles vão receber uma quantia a mais. Então, é muito comum a gente ver isso daí. Então, essa é uma resistência, eu acho, que a gente vai ter aqui para avançar nessa reflexão acerca do direito à desconexão. A gente tem também uma cobrança muito grande de performance, isso não é próprio daqui do Brasil, mas é uma cobrança, mas é uma realidade. Nós todos trabalhamos com meta, nós, inclusive, juízes, trabalhamos com meta, e você sabe muito bem disso. E o que impede, muitas vezes, que a gente se desconecte do trabalho. Eu sei que você é igual a mim, você acabou de dizer que tem insônia, eu sou do mesmo jeito, meu amigo. Trabalho madrugada dentro, meu marido é do mesmo jeito. Aqui, 3 horas da manhã, existe briga pelo computador aqui. Então, a gente se topa nas madrugadas querendo trabalhar. Então, tem pessoas que realmente, tem pessoas que trabalham, tem uma performance melhor trabalhando desse jeito. Mas esse é um modelo que deve ser imposto ao empregado? Defino que não. De maneira nenhuma. A realidade que é minha, que é sua, não pode ser imposta ao empregado. Então, muitos empregados, eles temem, e essa jornada, eu diria, Rodolfo, ainda dentro de uma reflexão que eu tenho feito muito ultimamente na condição de mulher. Essa telejornada hoje, nessa nossa realidade pandêmica, ela tem sido muito pior para as mulheres. Existem estudos recentes comprovando exatamente isso. Eu referi agora há pouco. Esse estudo comprovava que essa jornada, as mulheres empregadas, quando elas estão em teletrabalho, elas ficam exaustas. Por quê? Porque elas não conseguem compatibilizar como elas gostariam o tempo de trabalho, porque tudo é resolvido no âmbito doméstico, então, no mesmo ambiente. Então, a educação do filho, hoje em dia, principalmente, né? A educação do filho é no mesmo ambiente, hoje é o homeschooling. A gente está aqui trabalhando também o home office, é tudo home, né? Hoje em dia, tudo home. Então, a gente não tem aquelas válvulas de escape que a gente tinha anteriormente. E como todos nós sabemos, porque isso é comprovado em diversas pesquisas, todo ano essa pesquisa do IBGE comprovando exatamente a mesma coisa, essa parte de organização da casa, essa parte de organização de todas as atividades domésticas fica normalmente mais a cargo das mulheres. Então, hoje, na nossa realidade de teletrabalho ou de home office, isso também acarreta um esgotamento muito maior para as mulheres. Então, hoje, eu não tenho a menor dúvida que essas pesquisas, assim que elas forem saindo, elas vão comprovando cada vez mais.
O ano passado saiu essa pesquisa comprovando que as mulheres sofrem mais da síndrome de burnout. Mas eu não tenho a menor dúvida de que isso daí será também, pelo menos é o que eu comprovo empiricamente, é bastante a gente observar, só conversando com as nossas colegas, juízas, mães, sobre essa nossa nova realidade. Então, essa é uma reflexão que eu gostaria imensamente de fazer, porque eu me preocupo com o macro, mas eu me preocupo principalmente com esse trabalho feminino, que ele tem sido cada vez mais pressionado, né? E então a gente tem essa realidade de metas, é uma realidade para todos, mas no âmbito feminino é um negócio muito pior, porque ainda tem que compatibilizar com os trabalhos domésticos. A gente tem também uma grande preocupação, eu acho, que caminha no sentido contrário da desconexão do trabalho, que é a própria globalização, né? A gente tem que mostrar um índice cada vez maior para que as empresas se mostrem mais competitivas, e isso faz com que os empregados trabalhem cada vez mais e mais. Parece que travou de novo. Estou ouvindo a voz, mas travou de novo. Se você estiver ouvindo a minha voz, não está ouvindo a minha voz, não está ouvindo a minha voz. Eu acho que a gente vai ter que exercitar. Volta. Ela volta de novo. Nós estamos aqui tendo uma oficina de direito de desconexão ao vivo. Aí daqui a pouco ela... Cadê você? Silvinha apareceu. De volta, de volta. De volta já para os 10 minutos. Se você tiver finais, na sua conexão Wi-Fi, é a pior coisa. Você tem que botar no pacote de dados, porque vai cair de novo. Então, já vou dizendo assim, que é um prazer conversar contigo, mas a conexão Wi-Fi está lhe forçando a exercitar o direito à desconexão. Então, como eu vou cair daqui a pouquinho, porque vai dar o prazo, eu vou dizer para você ir para o arremate, porque o pessoal está amando as suas observações e eu quero ouvir muito mais do que falar. Olha só, Rodolfo, o problema não é com o Wi-Fi aqui de casa, o problema é onde eu moro, que você sabe muito bem, eu moro praticamente dentro d'água, então... Infelizmente, assim, tem determinados horários que eles são horários que não são muito amistosos assim para a nossa internet aqui, mas é um problema do lugar onde eu moro. Eu posso colocar talvez uma conexão muito maior, mas o negócio vai ficar para depois, para outra live, quem sabe. A gente faz live 2, a missão, alguma coisa assim, o Império Contra-Ataca. Meu lado nerd vai dizer um monte de títulos interessantes sobre isso. Mas diga aí. Bem, então, para arrematar, a grande reflexão que eu gostaria de fazer com você, com todos que estão nos assistindo, é exatamente isso. Precisamos falar sobre direito à desconexão. Porque se o direito... Precisamos falar. Nós aquela coisa, o filme precisamos falar sobre Kevin, precisamos falar sobre direito à conexão. Precisamos falar sobre direito da desconexão. Só de podermos falar sobre a desconexão agora, nesse momento, para mim, eu acho já um grande avanço. Porque eu não via, e eu falava sobre isso com você semana passada, falando muito pouco sobre esse direito à desconexão. Então, tudo é feito hoje em redes sociais. De novo. Tudo é feito nas redes sociais. E a nossa desconexão... Pode. Você está aí. E sumiu de novo. Só para se despedir. Eu estou aqui, gente. Mas, na verdade, é isso aqui. Falando, ver alguém fez um comentário exatamente no sentido que eu falei anteriormente. Isso, para mim, é a prova inequívoca da decisão do CNJ de ontem. A gente realmente tem que ter muita paciência com a questão da conexão mesmo. Quando vou fazer audiência virtual, caiu. Acontece, é um fato da vida. A gente vai lutar sobre isso. Vamos aqui, doutora Silvia. Para o seu arremate, eu nem vou falar nada. Está conectando? Fale e arremate. Está
Eu estava lhe ouvindo, também acho muito acertada a decisão do CNJ nesse sentido. A gente lá na vara, a gente já estava aplicando isso daí, a gente não vai impor às partes, aos advogados, até porque eu acho que com o tempo a gente vai ter que se adaptar realmente, e se essa vai ser uma realidade, É que isso. ela é aceitada por todos de uma maneira negociada, e não Sempre. de uma maneira imposta. Eu não acredito em imposição, não é do meu perfil. Não é também. Assim, é contra tudo que eu escrevi até hoje, é contra tudo que eu acredito. Então, vamos esperar que nós vamos negociar tudo isso. Eu acho que a gente vai, E eu não tenho eu dúvida que, acho que a gente vai inclusive, evoluir. eu estou dizendo publicamente em lives que eu tenho feito sobre audiências virtuais. É negócio jurídico processual mesmo. A gente vai Sim, ver. Você pode dizer, então o cara vai protelar para o crachá. Bem, vamos ver quanto tempo vai durar a pandemia. Né? Quanto tempo vai durar esse afastamento. Depois a gente inclui tudo em pauta. Aí o que é que acontece? Você vai protelar, mas a gente está tentando resolver. Se uma das partes, quando um não quer, dois não bicam. Né? Então, a gente vai tentar resolver isso. Primeiro vai resolver os processos daqueles que querem e depois inclui tudo em pauta, imediatamente. Agora, sempre com a perspectiva. O cara que me disse que não aceita fazer porque ele não confia no sistema, ele, quando tiver a parte contrária, não vai poder dizer que aceita. A gente tem que ter sempre a observação da boa-fé e da vedação comportamento contraditório. Mas não sei se Silvinha vai entrar e sair de novo, porque estou vendo que está travando. Então, eu vou arrematar, dizer para cada um de vocês, nesse ponto, o quanto é importante refletir sobre o dia de desconexão. Nós estamos falando especificamente sobre a possibilidade de desconexão, a ideia, na verdade, discutir sobre desconexão é a base para o nosso sistema. E a gente vai efetivamente arrematar. Ela apareceu de novo aqui. Chega a ficar divertido esse negócio. Entra, sai, vai. Mas vamos lá. E vou deixar a palavra para que ela possa arrematar, porque aí quem vai cair daqui a pouco sou eu. E quem vai se desconectar sou eu. Silvinha, antes que eu me desconecte, vai. Vamos lá. Gente, eu só quero agradecer. Quero agradecer a você, Rodolfo, por permitir esse debate aqui. Uma hora é muito pouco, ainda mais com a internet travando toda hora, né? Enfim, fica menor ainda. Mas, como eu disse, eu acho que a missão a gente cumpriu, que é falar sobre o direito à desconexão, um direito que está sendo muito pouco falado. Nós, sem previsão no texto, expressamente em norma infraconstitucional, sem previsão em normas coletivas, e precisamos realmente tratar sobre isso. Precisamos dar mais criatividade em normas coletivas e hoje até diria, até em normas individuais, porque se a nossa nova realidade é a gente ter a negociação individual, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal anda dizendo, então se a nossa realidade é essa, então precisamos tratar também sobre esse direito à desconexão. Mas aí tem um outro problema, né? Será que o empregado ele terá poder de autonomia para reivindicar esse direito à desconexão em relação ao empregador em um cenário onde não existe proteção contra a despesa arbitrária, em um cenário onde há uma crise econômica enorme, onde muitos empregados estão tendo contrato de trabalho cessado no mais das vezes sem motivo, ou eu vi uma notícia hoje que estavam invocando o fato príncipe também, uma empresa altamente sólida financeiramente. Então, assim, é de uma tristeza muito grande. Eu só posso, de fato, lamentar, mas nesse momento eu quero agradecer. Agradecer a você, meu querido amigo, agradecer o debate, agradecer essa troca de ideias e espero vê-lo em breve, abraçá-lo e podermos e espero trocar uma ideia pessoalmente com você, em breve. Será um prazer sempre. E eu quero agradecer a você, minha amiga, e agradecer a todo mundo aqui, porque essa live bombou. Mesmo com quedas, sempre tivemos muito mais de 100 pessoas simultaneamente aqui. Então, vou ver o resultado daqui a pouquinho e dizer para cada um que a grande mensagem realmente é preciso pensar sobre o direito à desconexão. É preciso pensar no ponto de vista, seja a pandemia, ela, na verdade, funcionou como uma enzima para acelerar o processo de discussão. Catalisador, né? Na verdade, nós tivemos, era algo que já era preocupação acadêmica anterior, torna-se ainda mais na contemporaneidade e torna-se, na verdade, mais urgente para que a gente possa pensar em medidas para assegurar isso para trabalhadores e para empregadores, porque a noção da recomposição física do empregado significa, na verdade, um retorno para a própria empresa. Minha querida, um grande beijo para você.
A gente se encontra em outra oportunidade. Quando você estiver fazendo novamente aqueles incursões gastronômicas, me chama que eu vou. Um beijo.